Fala, galera. Antes da gente começar o nosso bate-papo com a Bruna, queria dar os recadinhos novamente sobre as doações de livros, né, referente ao nosso projeto Tu Tá Lendo o Quê? Nós continuamos recebendo livros, ainda está bem numa fase inicial ainda, né, das doações. Distribuímos algumas caixas para doação em alguns condomínios. Estamos também retirando algumas doações na casa das pessoas. É só entrar em contato com a gente pelo inbox, pelo DM do Instagram, pelo WhatsApp e por e-mail, que estão lá na bio do Instagram também. Vocês podem tirar algumas dúvidas. O objetivo do projeto é montar 5 pontos de leitura em espaços descentralizados da cidade de Santos. Essa estante aqui, ela vai ser montada também nesses espaços, ela vai acompanhar duas cadeiras de papelão. A estante também é de papelão, porque a nossa ideia é que o projeto também ele tem uma veia sustentável. Então, conto com a contribuição de vocês, para divulgar, compartilhar essas doações, marcar o amigo, enfim. Agora eu vou convidar aqui a nossa amiga Bruna Bertondi, ela vai falar sobre criação literária. Fala aí, Bruna, boa Tudo bom? tarde. Boa Tudo tarde. ótimo. Pô, agradeço demais você estar aqui, Bruna. Tem sido uma tarde, uma manhã, tarde incrível. Assim, a gente não imaginava a quantidade de conhecimento que a gente receberia. A gente até imaginava, mas não sabia o quanto seria tão fantástico esse conhecimento que a gente tem recebido, que as pessoas também estão trocando com a gente através dos comentários, através dos compartilhamentos, enfim. Então, em nome da Silo Criativo, a gente agradece a tua participação. Marcos, eu que agradeço você, o Felipe, por ceder esse espacinho para a gente poder estar conversando, né? Eu acho que, assim, de tudo que eu vi hoje, foi bem legal escutar. A gente vai pensando nos nossos projetos, a gente vai pensando em coisas que a gente já leu, como é que elas foram feitas, principalmente. E eu trouxe aqui um pouquinho, uma coisa até um pouco mais prática, assim, para a gente poder estar trabalhando os nossos projetos, né? Aquilo que a gente falou de criação, a gente falou de adaptação para o cinema também. E eu trouxe umas ferramentas para ver se a gente fala um pouquinho sobre romance, sobre roteiro e sobre conto, crônica. E aí eu tô com material aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Como é que faz aqui? Perfeito. Tem um share plus aí embaixo. Uhum. Aí você escolhe a mídia. Deixa eu ver. Peraí, que ele não tá indo. É share screen? Isso. Peraí. Share screen, aí vai ter as opções. Se vai ser uma página no Chrome, ou um arquivo do computador, uma janela, né? Peraí que ele não tá respondendo. Mas a gente pode ir falando. Se você quiser, Bruna, você pode encaminhar para a gente pelo WhatsApp, a gente sobe por aqui também, caso se rolar. Beleza. Então, Aí você vai peraí. falando quais páginas você precisa passar, a gente vai passando, sem problema. Beleza. É que é mais um guiazinho mesmo. Beleza. Bruna, eu queria que você Enquanto falasse ele um não pouco sobre responder, você. dá pra... Ah, tá. Tá. Eu queria que Só para lembrar, pessoal, esse projeto ele foi contemplado, né, através do concurso cultural Prêmio Alcides Mesquita, ou Mesquitinha, pela Prefeitura de Santos, através da Lei Aldir Blanc, uma lei importante de fomento de espaços culturais, de projetos culturais e também de artistas independentes do Brasil inteiro. E tu tá lendo que é um desses projetos que foram contemplados. Eu vou colocar a Bruna aqui novamente. Fala, Bruna! Sobrecarreguei aqui. Mas e eu sempre gostei muito de escrever, de contar história, principalmente, assim. Então, quando eu entrei no cinema, a gente começou a ter aula de roteiro, eu falei assim, isso que eu quero fazer. E aí eu sempre gostei muito de ler também. E eu comecei a repensar a escrita na minha vida, assim, porque quando a gente é criança, normalmente a gente começa num diário, né? Depois a gente vai se arriscando algumas coisas que a gente começa a aprender, assim, até na escola e tal, livros que a gente começa a ler. E aí no roteiro não foi diferente, eu comecei a pensar nisso, assim, como é que eu posso unir várias coisas que eu gosto numa só? E aí eu comecei a estudar escrita no geral, fiz storytelling, eu fiz escrita criativa, eu fiz roteiro. Então eu fui vendo como é que tudo isso conversa, porque a gente que escreve, eu acho que a gente meio que
gosta de prestar atenção quando a gente fala assim, essa série é bem amarradinha, né? Tipo, porque a gente viu que a construção daquilo, na hora de roteirizar, assim, foi tão bem explicado, as coisas foram tão profundas que a gente consegue enxergar a verdade naquilo e acreditar naquilo, né? Quando a gente lê um livro e quando a gente vê um filme. Então, eu comecei a estudar isso e eu gosto muito de falar sobre isso. Então, eu também comecei a montar um materialzinho, assim, para ver se eu consigo ajudar a galera, né? Perfeito. Só pegando um gancho do Lala, que estava na fala anterior, ele falou sobre a questão dos livros que, quando partem para ser filmes, são adaptados para filmes, aí eles ficam também diferentes, né? Um livro é quase que o iceberg inteiro e o filme é só a pontinha do iceberg. Então, eu queria que você fizesse esse paralelo, só para você iniciar. Por que é tão difícil? Talvez a gente até saiba, mas talvez tenha mais questões. Por que é tão difícil tentar diminuir a ansiedade, a expectativa das pessoas quando elas leem um livro e vão assistir essa adaptação no cinema? É engraçado. O que falta? O que falta para os produtores, os roteiristas terem um equilíbrio melhor entre entre a criação literária e a produção audiovisual? Assim, quando a gente estuda cinema, é uma das coisas que o professor de roteiro, assim, vai falar primeiro, sabe? Assim, porque eles vão falar que a adaptação, o livro é melhor e tal. E assim, são duas coisas muito diferentes. E não dá para comparar, porque elas são mídias diferentes. É que nem a gente escutar um podcast e assistir Netflix. São coisas diferentes, mas que elas podem tratar do mesmo tema. E eu acho que na literatura e no cinema, eles funcionam assim. Tanto é que grande parte dos filmes do Oscar são adaptações de livros, né? Então, assim, a gente vê como é que funciona. Porque o livro, ele vai trabalhar aquela técnica de escrita, de narração, de descrição de cena. Toda essa parte de descrição de cena, o cinema tá te mostrando. Então, assim, às vezes, mas não falou disso, que ele tinha uma chupeta rosa no quarto dele. Mas, assim, às vezes você vai procurar na cena e tá lá a chupeta rosa em algum lugar. Ou não também, assim, porque são informações que, às vezes, elas não se fazem necessárias para um produto audiovisual. Mas que na literatura faz toda a diferença. Então, é a maneira como você vai trabalhar essas duas coisas. Mas, realmente, assim, falar que... Eu sou muito suspeita para falar, porque eu gosto de literatura e eu gosto de livro. E, às vezes, eu fico tipo, podia ter tido isso, podia ter tido aquilo. Mas entre essas coisas de visão do diretor, o que ele quis passar com aquilo, qual é o recorte que ele tem em cima dessa obra. Que nem aquele filme A Chegada, ele foi inspirado de um conto. O conto inspirou o filme, então, assim, e o nome do conto acho que é História da Minha Vida, alguma coisa assim. Que é a personagem principal contando para a filha dela como que ela foi chamada para fazer toda aquela comunicação doida lá, com os aliens, enfim. Então, assim, a gente pode usar das duas coisas. São coisas diferentes. Primeiro, assim, o segredo para parar de odiar tantos filmes assim é entender que são coisas totalmente diferentes. Então, a gente consegue ver e entender melhor como é que aquilo foi construído. Porque uma coisa é imagem em movimento, e outra coisa é palavra escrita, é coisa que a gente vai imaginar. Às vezes a gente também imaginou muita coisa daquele livro e não foi a mesma coisa que o diretor fez na adaptação, então a gente já vai, tipo, nada a ver, sabe? Então, é quebrar um pouquinho e entender que são coisas diferentes. Acho que o maior segredo é esse, assim. Beleza, Bruno. Então, quero que você fale agora sobre como funciona o processo criativo de uma criação literária. Né? Então, eu quero começar a escrever um livro, eu tenho um tema em mente, mas como eu consigo estruturar isso? Eu achei legal que a Fernanda falou hoje mais cedo, que ela falou assim, você quer escrever sobre o quê? E é o primeiro passo, assim, sobre o que você vai falar. É tipo a ideia zona bruta, assim. E tá até aqui no meu slide, eu não sei se vou conseguir abrir ele, que eu tô com medo de cair de novo, mas eu coloquei uma frase que era assim, a escrita como um grande quebra-cabeça. Porque quando a gente vai montar um quebra-cabeça, primeiro a gente separa as partes iguais, as partes do canto. Então a gente lapida tudo, a gente separa tudo em caixinha antes de começar a colocar ele em ordem, assim. E com a escrita é a mesma coisa. A gente tem que parar com essa ideia também de achar que o cara vai lá, sente, escreve tudo no computador dele, num parque com pássaros cantando. Tipo, não, sabe? Eles usam de artifícios para fazer isso. Existem algumas coisas, assim, que a gente brinca até, que é como brincar de boneca, que a gente constrói, tipo, a casa dela. Então, aquela casa, ela vai trazer a personalidade da boneca. E aí,
uma coisa que eu trouxe também, deixa eu tentar dividir aqui a tela com vocês. Ó, foi? Ó, Marcos, eu não tô te ouvindo, acho que você tá mudo. Você consegue deixar em tela cheia? Consigo. Como é que faz aqui? Vai ali, tem um aqui, apresentando. F5, isso, boa. Ó, então aquilo que eu tinha falado sobre a escrita como um grande quebra-cabeças. E uma coisa que eu falo também é que toda história, tudo que você quer contar, ele vai se passar com alguém, em algum lugar, e num dia qualquer. Então, essa relação, ela sempre vai existir, personagem, espaço e tempo. Então, quando você tem uma ideia, por exemplo, eu queria escrever sobre uma viagem. Então, você sabe que a sua história, ela vai se passar em lugares diferentes, por se tratar de uma viagem. Vai ter um começo e um fim, vai ter um destino, vai ter um caminho. Então, assim, é você desmembrar tudo que você fica pensando sobre aquilo que você quer contar. O espaço, eles vão para o interior, eles vão para a praia, eles vão para a montanha, para onde eles vão? Quem que está indo? Quem são as pessoas que estão indo? E aqui eu trouxe aquilo que a gente tinha falado de romance, cinema e conto. Eu acho que eles conversam completamente, né? Como eu disse, daquele conto lá da chegada virou um filme. Eu acho que o conto a gente pode também puxar e falar um pouquinho de curta-metragem, porque os dois são concisos, eles vão direto ao ponto. Mas o que eu, assim, voltando, né? O conto, o romance e o cinema, quando você escolhe o gênero do que você quer escrever, você pode trabalhar melhor essa relação. Você tem maneiras de fazer isso. Então, quando é um conto, é uma narrativa concisa. Ele tem um conflito só e ele vai passar no espaço-tempo restrito. Às vezes, por exemplo, a gente vê muito conto de alguém no metrô, alguém no ônibus, a pessoa atravessando de barco. O conflito está todo ali naquela travessia, pode ser uma coisa mais interna do personagem, pode ser algo externo a ele, mas vai ser uma coisa só, vai ser só aquele conflito. No romance e no cinema, não. A gente fala mais de narrativa longa, o personagem é complexo, existem várias ações que vão levar essa personagem a estar preparada para enfrentar o conflito final dela, e o espaço e tempo são desenvolvidos, eles vão mudar junto com a personagem. É que nem quando eles falam de Breaking Bad também, assim, quando o Walter White ele vai virando o Heisenberg, e tudo vai mudando com ele, o cenário e tal, a gente tem isso, assim. Essas camadas que a gente vai colocando vai fazer com que o leitor se identifique e veja mais aquilo, né? E aí eu coloquei aqui também, planejar sim, mas para ser livre. Quando a gente planeja a nossa escrita, como eu falei sobre o quebra-cabeça, quando a gente desmembra ela, quando a gente começa a visualizar ela de outras formas, não só com palavras, assim, às vezes a gente tem uma música que deixa a gente inspirado. Então, assim, isso pode servir de alicerce para você tirar alguma coisa daquilo. E conforme você vai dando camadas aos seus personagens, dando camadas aos seus cenários, criando relações entre as personagens, e aquilo sendo real, sabe, aquela relação daquelas personagens com aquele tempo e aquele espaço for real, a gente começa a imunizar os nossos furos da história. Porque a gente sabe o que está se passando na cabeça de cada personagem quando eles estão fazendo determinada ação em determinado lugar. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que podem ajudar a gente a pensar na nossa história e a desenvolver ela também. Eu falo que toda vez que a gente assiste alguma coisa ou a gente lê alguma coisa, existe a história antes dela. Que nem se a personagem tem 30 anos e aquela história está se passando em 2020, quando ela tinha 20 anos, há 10 anos atrás, era outro espaço diferente, ela estava fazendo outra coisa. Mas o que ela podia estar fazendo há 10 anos atrás pode ter mudado completamente o curso dela na narrativa que a gente está criando. Então, o trauma que ela viveu, que essa personagem viveu há 10 anos atrás, refletindo até hoje na vida dela.
Então, assim, o que pode ter acontecido com a minha personagem para ela reagir às ações da minha história? E nisso a gente vai conhecendo, a gente vai criando. Por exemplo, se a gente cria um personagem ranzinza, que ele, tipo, ele é mal educado, ele não tem paciência, como é que essa personagem vai interagir com uma personagem que é boba? Que é, tipo, extremamente engraçada, que faz piada, que não leva nada a sério. Então, a gente vai dando camadas e revelando faces das nossas personagens para que o leitor comece a entrar mais. Isso de personagem, eu tô falando muito disso, mas assim, a gente tem um livro que fala, eu trouxe até para vocês verem, que só vai falar de personagem, que é esse daqui, do Luiz Antônio de Assis Brasil. Ele vai desenvolver, ele vai falar e explicar como é que funciona todas as relações que aquela personagem pode ter ou não. E outra coisa que eu falo também são quais elementos podem ajudar a gente a construir essa história. Eu trouxe aqui para vocês verem um exemplo de Stranger Things, mas aí mais para frente eu mostro. Mas assim, eles fizeram uma bíblia da série e eles colocaram tudo que inspiraram eles lá. Então, tudo de cenário, de figurino, de música, de ilustração, de história mesmo. E essas coisas a gente pode fazer tanto com os nossos contos, como com os nossos filmes e tanto quanto com os nossos romances também. A gente vai pegando elementos que fazem a gente entrar na nossa própria história. Então, assim, a minha história se passa na Avenida Washington Luiz. Vai lá na avenida, tira umas fotos, e aí você já vai ter algumas sensações de lá que você pode descrever no seu algum pensamento da sua personagem, por exemplo. Colocar lá na sua escrita um estado de ânimo da sua personagem, porque o dia estava cinza, porque o dia estava azul, porque o dia estava rosado, porque estava laranjando no final de tarde. Então, assim, são vários artifícios que você pode usar na hora de construir a sua história. E aí, depois eu coloquei aqui organize suas cenas, porque como é um grande quebra-cabeça, tem cena que encaixa e tem cena que não encaixa também. Então, você organizar de modo que você consiga visualizar mesmo a sua história e trocando essas cenas de lugar para ver se faz mais sentido ou não, se aquela cena está conversando com ela, quais são as cenas que resolvem o meu conflito, quais são as cenas que iniciam o meu conflito, como é que elas vão passar por um começo, meio e fim. Então, aí eu trouxe dentro da pré-história o que a gente pode estar colocando lá. Que são características físicas. Essa minha personagem é ranzinza, então assim, ela pode ter personalidade dando profundidade para aquilo. Ela é ranzinza e ela tem o cabelo escuro e olheira. Mas ela é assim porque, sei lá, 15 anos atrás, ela perdeu o pai e aí, a partir de então, as coisas viraram de, sei lá. E assim, a gente vai dando motivos. Não existe história sem motivação, assim. Alguma coisa incitou alguma coisa que virou outra coisa. E aí, os elementos que a gente pode trabalhar. Ambientes. Essa personagem ranzinza, ela trabalha, sei lá, numa empresa de administração, sei lá o quê. E quais objetos que vão estar nesses lugares? Quais as manias das pessoas que convivem com ela? O que pode irritar essa personagem? O que pode fazer com que ela se sinta tranquila? Eu acho que a gente dando essa lapidada assim minuciosa nas coisas, a gente se conecta mais com aquilo que a gente está escrevendo. Porque às vezes a gente tem 1000 ideias, a gente está escrevendo 3 ideias ao mesmo tempo, e às vezes é difícil a gente transitar entre elas sem se perder. Então, às vezes você cria uma pastinha lá, sei lá, com músicas que te lembram a sua história. Essa música aqui me deixa inspiradão, vou botar lá. Então, a hora que eu for, antes de começar a escrever, eu vou entrar nessa vibe já do que eu quero escrever. Então, eu vou escutar essa música que é feliz, vou escutar essa música que é triste. Todas essas coisas ajudam, parece bobeira, assim, parece muita besteira. Mas quando a gente começa a fazer essas coisas e entender o que a gente está fazendo e se colocar no lugar mesmo do que a gente está querendo dizer, fica bem mais fácil da gente visualizar depois o que pode virar, qual pode ser a conclusão daquela cena que você não está conseguindo desenvolver. Olha isso daqui. Ele pode começar a tocar uma música e aí, sei lá, cai um prato no chão. Sei lá. A gente pode
e brincando. Então, assim, eu sempre falo que é legal a gente construir essas pastinhas para ir ajudando a gente a lidar também um pouco com o bloqueio criativo. Então, assim, às vezes a gente começa a entrar, a ver esses objetos, pensar, ler o que a gente escreveu até agora. Ah, vou ler ver a ficha do personagem de novo. Ah, nossa, escrevi isso, nem lembrava. E aí, às vezes, você vai descobrindo coisas que já estavam ali o tempo inteiro. E aí a gente para também de ficar, ai meu Deus do céu, não sei o que fazer, sendo que você conhece o seu projeto, então você sabe escrever ele até o fim. A gente só tem que, tipo, lembrar, às vezes, o que a gente está fazendo. E aí eu trouxe aqui também uns exemplos. Esse daqui é bem simplesinho, foi uma foto e um filme que a gente assistiu, isso daí que foi meu projeto de TCC. A gente precisava criar uma personagem e a gente, quando a gente viu essa foto no Instagram, tipo, olhando no Instagram, nossa, que legal, imagina criar uma personagem. Então, assim, as inspirações estão em todo canto, assim. A gente pode ir separando elas e visitar elas mais tarde. Guardar numa caixinha mesmo. Pô, vi isso daqui, gostei. Bota lá, coloca numa pastinha no seu computador, dá um like no Pinterest, salva no Instagram, que você pode revisitar aquilo depois e isso vai te servir, entendeu? De inspiração, para criar uma personagem, para falar de uma época. E aí a gente deu essas duas referências e a gente teve que descrever, né, como é que seria ele fisicamente. E aí ele acabou virando isso aqui no filme. Essa é a personagem Stranger Things que eu falei. Essa foi uma referência que eles mesmos colocaram na Bíblia deles. E é um filme chamado Stand By Me. E acontece uma coisa estranha na cidade e as crianças vão lá investigar. E acabou virando Stranger Things, que é a série que a gente já conhece. Mas assim, só para vocês verem, fazer também, é muito importante. Assim, é um processo que às vezes a gente esquece. E a gente acha, ah, não, sei lá, nada a ver. Mas que no final dão detalhes pra gente e isso, tipo, dá um brilho a mais no que a gente está escrevendo. Poucas casas de distância de Mike. Magricela, baixo, falador. Então, assim, eles descrevem tudo da personagem. Eles sabem mexer o bonequinho daquela personagem, entendeu? Como é que ele vai se relacionar com o meio, como é que ele vai reagir a uma situação de medo, uma situação de felicidade, não é problema. E aqui eu coloquei também, isso é da Bíblia deles, ó, tá até aberto aqui, depois se vocês quiserem deixar e-mail, essas coisas, eu mando para vocês darem uma olhada, que é bem legal. E aqui, quando eles começam a Bíblia, eles já apresentam o que eles sentem vendo essa de construir o cenário, de como aquela personagem vai entrar naquele ambiente, quem que é uma criança, é o Elliot e é o Will, sabe? Então, assim, a gente pode usar de coisas que a gente gosta, coisas que funcionam e coisas que inspiram a gente para colocar na nossa história. E a gente pode ir separando isso. Se aproxima da cabana em volta de neblina. E aqui o Will e a plaquinha lá do fliperama com a luz também. Eu trouxe uma partezinha do conto do que eu trouxe que inspirou a chegada. E lá no conto você vê a descrição. O que estava à minha frente caminhava em 4 pernas, com 3 braços não adjacentes, curvados juntos à lateral do corpo. Gary os chamou de heptápodes. Então, assim, o autor ele descreveu aquele cabeça. E depois no filme
foi isso que a gente teve. Então, assim, por mais que eu esteja focando muito nessa parte do cinema e tal, mas é só para vocês conseguirem visualizar mesmo a imagem do que a gente está falando. Porque na literatura, a gente descreve muito o que está falando, o leitor tem que estar entendendo, ele tem que estar visualizando. É assim que você consegue uma boa descrição. Nossa, me vi nesse lugar, nossa, você descreveu esse lugar, eu me senti lá na história, sabe? A gente se sente assim com os livros, a gente consegue criar aquilo na nossa cabeça. E o cinema vem para mostrar aquilo que o autor escreveu e a gente, a visão do diretor, por isso que a gente volta naquele assunto que são duas coisas diferentes. Após que lendo esse trecho aqui, eu imaginei uma coisa, o Marcos imaginou outra, mas que no final não vai fugir disso, detalhada. Ela é tão bem construída e já levou, já direcionou a gente. Então, quando a gente quer escrever e não tem, às vezes, aquela referência, aquela foto, eu faço isso porque eu acho que ajuda muito a gente a entrar no processo de escrita, se você faz esse tipo de processo, assim. Bruna, você pode só retornar essa última parte do aqui roteiro? Eu coloquei um esqueminha, que eu gosto de usar também, pra gente, às vezes, a gente consegue fluir melhor. Então, eu trouxe aqui, ó, personagens, conflito, cenário e moral da história. Opa. Aqui? Acho que era um pouquinho antes ali na estrutura do roteiro. No comecinho. Qual a Eu não parte do consegui roteiro, Marcos? Acho que você estava mostrando. A gente está travando um pouquinho. Você estava mostrando a trecho da descrição da chegada, e aí eu não consegui ver o momento que você fez a transição para essa parte mesmo, para os personagens e tal. Acho que é no slide seguinte. Acho que depois daí que você entra no roteiro, eu não consegui pegar o início dele. Ah, Pode continuar se você quiser. Tá travando um pouquinho, viu, Bruna? A fala. não, é daqui para cá mesmo. Eu trouxe esse esqueminha. Eu acho ele bem legal porque a gente consegue. É. Ai, que pena. Que tá conectado, mas algumas personagens e o conflito delas. Então, quando a gente falou de conto e a gente tinha um espaço reduzido, um conflito só, provavelmente a gente vai, sei lá, ter 1 ou 3 personagens que vão interagir com o conflito que a gente está falando. Então, ou vai ser um conflito relacional, assim, a minha relação com aquela personagem. Então, a minha personagem A é irmã da minha personagem B. E elas têm um conflito. Então, lá é uma treta de família. Então, pode ser por causa de uma herança, pode ser por conta de... tomei partido de outro parente. Minha mãe e a sua mãe são mães diferentes. Enfim, a gente vai conseguindo pensar o que a gente pode fazer aqui, assim, quem que são essas pessoas. Eu acho que pensar na escrita tá muito relacionado ao personagem, porque é ele que vai levar, né, a história. Então, assim, quais são os problemas dele? A gente gosta disso, por isso que a gente vai ler, a gente quer saber o que está acontecendo. Então, quando a personagem ela tem um conflito interno, ela tem um conflito relacional, ela tem um conflito de mundo, e aí você vai entrando e dando essas camadas para ela,
a gente vai entrando bem mais na história. Quando eu falo de conflito interno, é aquelas coisas da cabeça mesmo. Tipo assim, ai, eu sou insegura. Ai, eu tenho dificuldade de lidar com relacionamentos. Ai, eu sofri um acidente e não sei lidar com esse trauma. E aí, assim, você vê como é que a sua personagem ela lida com aquele problema, que é o problema central da sua história. Só que aquela personagem, aquele conflito interno dela, reflete em como ela age com as pessoas, que são os conflitos relacionais que a gente fala. Então, assim, essas personagens, elas têm um conflito, é tipo o vilão ou o vilão e o mocinho, são duas personagens que eram inimigas e agora elas precisam se juntar. São duas pessoas que se conheceram, sabe? A gente tem a nossa ideia. Pô, eu quero escrever sobre uma menina que joga bola. Quem são as pessoas que estão à volta dela? A gente sabe que sempre vai ter que ter um treinador, tipo, personagens assim, que tem que ter. Tem que ter um treinador, tem que ter assim. Tá vendo quantas coisas a gente pode buscar? As colegas de time. O que a gente pode explorar nesse ambiente? Ela pode ter uma amiga que anda mais com ela, que é a parceira dela de time, que elas treinam juntas. E aí tem aquela menina que, sei lá, tenta ser estrelinha, mas ela, sabe, assim, a gente pode ir brincando com isso. A gente pode ficar pensando e anotando todas as ideias que a gente tem. Pô, os personagens, eu gosto dessa personagem, vou colocar ela aqui. Poxa, nossa, tal personagem que eu estou criando, ela tem a ver com esse daqui quando a gente fala de professor, por exemplo. Ela daria uma ótima professora. Pronto, sabe, assim. Então, são elementos que a gente pode deixar ali meio no esquema para facilitar para a gente depois. Eu gosto de trazer isso porque é uma coisa que eu vejo que funciona muito. Então, assim, sei lá, você tá colando coisa na parede, tipo, cena 1, cena 2, cena 3. Não, a cena 2 ficou melhor aqui, a cena 2 ficou melhor lá. E a gente visualizar a escrita de uma outra forma. O roteiro, estudar roteiro, me fez enxergar muito isso na literatura. Que às vezes eu sentava para escrever um negócio e ficava, assim, super frustrada, porque eu não estava conseguindo visualizar, não estava conseguindo evoluir. Só que aí quando eu comecei a trabalhar com imagens e referências e músicas que me inspiram e recortes de jornal, a gente teve uma aula assim na minha pós-graduação, que a professora encheu um tapete cheio de objetos e a gente ia trocando de lugar entre eles e anotando quais objetos chamavam mais a nossa atenção. E a gente escreveu alguma coisa sobre aquilo. Então, assim, funciona. A gente vê que dá pra brincar mesmo. Falar assim, pô, eu quero criar uma história. Preciso de uma personagem nova pra minha história. E como é que eu vou introduzir ela? Putz, o que ela pode fazer de diferente que vai mudar o curso da minha história? O que eu tô precisando? O que a minha personagem tá precisando? Então, você vai lá na sua pastinha de coisas e vai caçar esses elementos para você colocar e ver como é que eles interagem, se eles funcionam, se não funcionam, se tá legal, se não tá. E às vezes a gente é muito apegada à nossa história, assim, a gente fica irredutível com algumas coisas, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí também. Será que a gente é a melhor pessoa para contar essa história? Às vezes a gente tá, tipo, não consigo desenvolver, mas será que eu sou a melhor pessoa para falar disso? Eu nunca nem cheguei perto disso, então, vamos conversar com alguém primeiro, que viveu. E aí entra toda a parte de pesquisa. A gente tem que fazer pesquisa dos nossos projetos, assim, não dá para criar uma coisa do nada. Porque a gente se cobra muito disso, de eu preciso estar inspirado, eu preciso sentar e escrever, e aí às vezes a gente fica lá insistindo naquilo, frustrado, sendo que fazer o projeto não é só necessariamente tentar escrever o projeto, é você buscar coisas que têm a ver com aquilo, que te fazem pensar naquilo, que a gente falou, meu professor usa essa palavra, eu acho muito boa, que ele fala que são disparadores. Então, todo objeto que vai, tipo, disparar uma ideia na sua cabeça, que pode servir de insight para você desenvolver, usa, salva, cria uma playlist, músicas para ouvir quando estou triste, pronto. Fica tristão e escreve lá o que você tá, sabe, é isso que você precisa sentir para escrever, então cria um clima para você. Eu acho que a gente pode fazer essas coisas assim para facilitar o nosso lado, sabe? Para a gente conhecer mais quem a gente é como autor. Quem sou eu escrevendo, sabe? O que eu quero? Qual que é o meu estilo de escrita? E assim, para descobrir, a gente vai ter que passar por vários, a gente vai ter que escrever sobre coisas que a gente às vezes não quer. Tipo, vou tentar, sabe? A gente tem que estudar.
o Lala estava falando, a gente tem que ler e ler e ler. E a gente gosta de escrever também, a gente já tem esse hábito de ler bastante. Então, por que a gente não treina isso também? Vou escrever. Hoje eu vou escrever alguma coisa diferente do que eu estou acostumado. Para ver novas formas de trabalhar a sua técnica. Assim, não estou habituada a escrever poema, mas seria legal botar um poema no meio do meu texto aqui. Sei lá. Aí você tenta escrever alguma coisa. Então, tipo, pega a galeria do seu celular, que tem um monte de foto que às vezes a gente tira da fachada de algum lugar, tipo, tô aqui, tô. Às vezes aquela foto vai te lembrar de alguma coisa que você viveu naquele dia que pode te ajudar a desenvolver uma cena, sabe? É muito coisa da vida, assim. A gente, quanto mais vida a gente coloca e quanto mais camadas a gente coloca, tanto nas nossas personagens, tanto nos cenários e na época que tudo se passa, mesmo assim. Essas três coisas, elas são essenciais para você trabalhar no seu texto. Se você conseguir amarrar elas direitinho, você vai conseguir segurar a sua história, sabe? Você vai dar profundidade para elas. As pessoas que se matam numa série, então assim, como é que esse sentimento cria dentro da gente, vendo uma série, lendo um livro, pô, nossa, sei lá, a gente, como é que a gente chega nisso? É porque a gente deu várias camadas, né? O autor, o diretor, ele colocou em coisas que a gente, tipo assim, pessoas passam, que nem quando lançou o Marley e Eu lá, que todo mundo falou, ai meu Deus, esse filme, não sei o quê, uma coisa que faz parte da nossa rotina. Voltou? Tá me ouvindo aí, Bruna? É isso que vai dar profundidade para sua história. E deixa eu ver o que mais que eu trouxe. Bruna? Eu coloquei aqui também. Tô te ouvindo. Tá, beleza. Tá Cortou travando alguma um pouquinho. coisa, Marcos? Que às vezes dá a impressão que eu tô aqui. Não, não, então, deu um delay agora só. Você estava falando sobre três coisas importantes, né, no roteiro. Aí você falou agora de Marley e Eu, e aí cortou, pulou de novo. Oi, Se Marcos. você quiser, eu tô te ouvindo, se você quiser sair e voltar no link, tranquilo, para ver se melhora. É. Peraí, galera, a gente vai retornar já com a Bruna. Se vocês tiverem alguma pergunta, essa é a hora. Podem escrever aqui nos comentários. Peraí. Voltou? Voltou. É. Tava travando um pouquinho ali, mas deu para entender. Eu tava falando toda a sua de. Nossa, ele cortou muito, Marcos. Eu tô. Não, eu parei ali na parte do Marley e Eu. Foi ali que travou de vez. Deu? Ai, que Você bom, viu? que Tá eu me ouvindo? fiquei nervosa já. Ó, Não, fica tranquila. Eu queria só te fazer algumas perguntas, Bruna. Eu não sei se é tá. uma pergunta fácil Eu de tava falando responder. que às vezes a gente trabalha. Tô te Peraí. ouvindo. Beleza. Então, eu queria saber assim, existe uma solução Aham. alternativa para a jornada do herói? Uhum. A estrutura da jornada do herói ela é milenar, né? Ela existe Pode desde falar. Jesus Cristo e olha lá. Você conhece, assim, você tem alguma referência de série, de livro ou se não algum filme que não siga essa estrutura da jornada do herói? Para quem não sabe, pessoal, a jornada do herói é aquela jornada que o pessoal tem um personagem que ele tem uma dor específica. A Bruna É pode me corrigir se difícil. estiver falando bobagem. Aí tem algum problema com o personagem, ele volta para casa dele, ele recupera suas forças, depois ele vai para a batalha final Uhum. e vence, ele é o herói.
expliquei assim meio rápido, assim, mas acho que é mais ou menos isso. Tem uma dificuldade, ele supera a dificuldade. Pois não, Bruna? Eu acho que a jornada do herói é engraçado, porque assim, às vezes a gente pensa a volta para casa. E não necessariamente a volta para casa é a volta para casa, assim, nossa, ele volta para o mundo dele e tal. Eu acho que a jornada do herói, ela é uma base para toda solução de problema que a gente tem, assim, na vida a gente passa pela jornada do herói sempre. Então, é difícil, eu não sei, nenhum filme, assim, ou algum livro que fuja completamente, porque às vezes o arco todo da jornada do herói, sei lá, não fecha, às vezes é uma coisa mais aberta, uma coisa diferente, só que ela ainda tá dentro desses elementos, porque é sempre a personagem vivendo alguma coisa, assim, a gente brinca, teve uma professora minha que brincava muito disso, ela, tipo, alguma coisa acontece, alguma coisa é feita, alguma coisa acontece e alguma coisa precisa ser feita. E é isso na vida, assim, e na jornada do herói também. Às vezes a gente tá vivendo aquele dia, aquela rotina, e alguma coisa acontece do nada, as coisas surgem, assim. Então, alguma coisa precisa ser feita em relação àquilo. Então, alguma coisa aconteceu e a gente precisa tomar uma atitude. E a consequência dessa atitude é a nossa volta para casa, por exemplo, assim, é o aprendizado que a gente tira. Então, assim, dá para brincar com a jornada do herói, dá para inverter ela, fazer, tipo, ele no triunfo dele, aí volta tudo como ele chegou lá, sabe? Dá para brincar. Agora, alguma série ou filme, eu realmente não sei, assim, de cabeça. Mas assim, dá para brincar bastante. Tem uma oficina que eu dei uma vez falando disso, de as personagens e as relações. Então, assim, dá para brincar muito e é uma fórmula infalível, assim, ela funciona, ela é legal, ela chega próximo do que a gente já passa todo dia na vida, assim, de problema, disso, daquilo, de, meu Deus, tô atolada, então vira história. E é muito legal, porque, ó, tem um livro, você falou de Jornada do Herói, eu tenho aqui a Jornada do Escritor, eu não sei se você conhece esse livro aqui, Marcos. Conheço sim. Também, como é que você pode brincar com ela e fazer, não precisar fechar esse ciclo todo, assim, da Jornada do Herói. Esse livro é sensacional, assim, ele vai relacionar, ele vai falar dos extremos da Jornada do Herói, como é que você leva para os extremos a sua história, ele vai te falar como pode ser um momento de redenção daquela personagem, ele vai te contar como é que você pode fazer essa relação de, como é que fala? Não de ação-reação, mas assim, como é que você desenrola aquele problema? Assim, quais são as vertentes que você pode abrir para ele? Esse problema precisa ser resolvido? Então, assim, ele vai brincando com você. Eu acho que o que é legal a gente fazer na hora de criar é a gente ficar se questionando. Será que esse problema precisa ser resolvido? Ou ele é um problema que vai ser para sempre? Que ele nunca vai acabar e aí, sei lá, a personagem desiste? O que ela pode fazer? É um problema que, pô, seria legal a gente desenrolar ele com uma coisa meio interferência do destino, aparece alguém misterioso, sabe? Então, ela abre caminhos. Eu acho que a jornada do herói a gente acha que fecha, porque é aquela coisa toda, né? Mas acho que ela abre diversos caminhos, assim, eu acho que é o contrário, sabe? Ai, não, mas é isso para sempre? É milenar, só que ela te abre possibilidades. A maneira como você combina as coisas vai mudar a sua história. Então, existem várias histórias sobre morte, mas elas têm esse tema entre elas, às vezes é uma superação de luto. Superação de luto, a pessoa vai passar pelos mesmos processos. Só que a maneira como você vai brincar disso, os elementos que você vai trabalhar, os personagens que você vai colocar, já vai mudar completamente. São duas histórias diferentes sobre o mesmo tema. Então, acho que a jornada do herói, ela permite, assim, a gente brincar demais. É o que eu mais... Acho que por isso que ela é legal, assim, porque a gente pode brincar mesmo com ela, pensar em formas diferentes de usar ela, de relacionar as nossas histórias, enfim.
Deixa eu te perguntar, tu tem alguma história que você gostaria de ter escrito, assim, a partir de um livro, eu anotei aqui para a falar para partir de um vocês. filme, a partir de uma série, e, e o que você, e que tipo de história você criaria também? Você tem algo em mente? Se você está dentro de algum projeto que você está criando agora e você pensa em colocar ele, como está a tua carreira agora? E também eu queria que você respondesse essa pergunta aí. Tem alguma história que você gostaria de ter escrito? Alguma história famosa mesmo? Vamos supor que você gostaria de ter escrito Harry Potter de uma Eu maneira estou diferente. terminando uma história famosa. Ai, eu não sei, olha, eu trouxe Stranger Things porque eu adoro juntar várias coisas que eu gosto, que é cultura dos anos 70, que eu acho que foi uma coisa que eu não vivi e que eu acho legal, sabe? Eu consumo isso. Eu gosto das personagens, eu gosto de superpoderes. Então, assim, eu gostaria de ter criado um universo que inverte e tal, assim. Eu gosto disso. Só que não é uma coisa que eu me atrevi a escrever. Tá vendo? Assim, é uma coisa que eu gosto de ler, gosto de consumir, mas que eu nunca tentei escrever. Isso é legal, isso foi o que eu falei antes da gente procurar. Ah, gosto disso, mas eu nunca escrevi. Quem sabe sai alguma coisa daí, né? E eu tô terminando um livro de poesia agora. Assim, na literatura. Ah, voltou. Chama Céu e Mar, assim. Ele fala sobre um relacionamento e é um livro de poemas. E meus, assim, audiovisual, roteiro vai totalmente contrário disso, porque eu gosto de escrever, tipo, coisa mais engraçadinha, comédia, assim. Então, é engraçado, né? Porque a gente vê que uma coisa, assim, tô lá, tipo, poesia total, e a outra, tô, tipo, comédia, vamos fazer alguma coisa legal, vamos fazer alguma coisa engraçada, documentário, gosto muito. Então, pra mim é engraçado, porque as coisas que eu consumo. Ai, tá caindo. Mas por enquanto, assim, o projeto que eu tô hoje é o meu livro de poesia. Eu vou apresentar ele dia 26 agora. E quero tentar fechar até o meio do ano. Vamos ver se eu consigo fazer tudo isso até lá. Beleza, Bruna, eu vou compartilhar uma pergunta aqui da Laura. Ela perguntou assim, Bruna, o que te inspira em escrever? O que inspira é escrever. Só pra vocês verem, assim, que essas coisas de colar na parede, né? Peraí. Escrever, eu acho que a minha vida em si, assim, coisas que eu gosto de observar nelas, sabe? Porque Bruna, tá me ouvindo? acho que cortou tudo, né, Marcos? Ai. Volta na resposta da pergunta, por favor. O que te inspira a escrever? Marcos, você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Eu acho que o que me inspira a escrever são as memórias que eu tenho com. E aí, galera, estamos tendo um probleminha ali com a conexão com a Bruna.
A gente vai encerrar nosso bate-papo. Deixa eu adicioná-la aqui novamente. Bruna? E aí? Pode continuar a resposta. Oi. Ai, Marcos, o que será que aconteceu, hein, nessa internet? A conexão hoje tá difícil. O que me inspira a escrever... Você está conseguindo me ouvir? Sim, tô te ouvindo. Marcos, foi? Marcos? Dia a dia mesmo, assim, coisas do cotidiano e pessoas que eu acabo eventualmente conhecendo e pessoas que fazem parte da minha... Marcos? Oi, Bruna. Fala, Você tá Bruna. conseguindo me ouvir? Agora sim. Ai, Agora melhorou. ai, não acredito, no finalzinho. Continua, não, só continua a resposta, por favor, Bruna. Ficou cortado. Não, eu falei que o que me inspira a escrever são as pessoas que fazem parte da minha vida, as coisas que eu vivo, coisas que eu vi, que eu conheci. Eu acho que é o que mais eu levo, assim, pra minha escrita, né? Acho que posso usar um pouco como forma de expressar o que eu sinto pelas pessoas mesmo, sabe? Por isso que eu acho que falo tanto de personagem também. Perfeito. Não, foi muito interessante a gente conhecer como se constrói um personagem, né? Pensar em todos os detalhes dele. Às vezes a gente vê no cinema ou se não na própria literatura personagens tão fortes, tão detalhados, tão apaixonantes, né? E a gente não faz ideia de como isso acontece. Então, buscar referências, guardar referências, né? Como você falou, é muito importante dentro desse processo, né, de construção. E contar a história também tem a ver com técnica, tem a ver com sensibilidade, tem a ver com o formato, com a mídia também, né? Então, eu agradeço a sua presença, a sua participação no nosso projeto. É a nossa primeira edição, então contar com a tua presença foi muito gratificante para todos nós. Então, em nome da Selo Criativo, eu agradeço demais a sua participação. Ah, obrigada, Marcos. Que pena que eu não sei se conseguimos entender tudo que eu falei, porque eu não sei como é que ficou a internet aí. Mas se vocês quiserem, a gente pode bater um papo. Meu e-mail tá com vocês, se você quiser repassar para o pessoal. Então, fica aí aberto o meu canal. Quem quiser falar comigo, tirar alguma dúvida, pode mandar um e-mail, tá bom? Beleza, perfeito. Então, Bruna, muito obrigado. Obrigadão. E até mais. Até mais.